Olá, muito boa noite, bem-vindos ao ABC das Mães deste 31 de outubro, último dia de outubro, e não poderia ser diferente, né? A gente vai finalizar o mês dedicado aí à prevenção do câncer de mama com um especial para vocês. O outubro está acabando, acaba hoje outubro, mas o ano continua, a vida continua, a prevenção tem que continuar, gente. Não é só lembrar em outubro, não. Novembro, dezembro, janeiro é hora de fazer mamografia, é hora de se tocar sempre. Por isso, um programa para inspirar vocês e para esclarecer tudo sobre câncer de mama. Sabe por quê? Olha, deixa eu contar o que teremos hoje. Já já, a doutora Fernanda Colauto, que é mastologista e ginecologista, vai falar sobre diagnóstico de câncer de mama, como prevenir, como identificar. Vocês não podem perder porque é muito conteúdo. Inclusive, vou pedir para quem me assiste aí através das redes sociais a compartilhar o nosso programa, marcar as amigas de vocês, porque esse programa de hoje pode salvar muitas vidas e inspirar tantas outras, tá bom? Teremos também a Heloísa Perrella e a Adriana Ferreira, que vai falar sobre câncer de mama no ambiente corporativo. Mulherada hoje aí no mercado de trabalho e como lidar nessa nova situação, o tratamento que pode ser curto, extenso, já já elas vêm falar aqui. Teremos também a nossa querida personal trainer Raquel Dalacqua, que vai falar sobre atividade física como prevenção. Saúde, né, gente? Boa alimentação, atividade física são capazes de prevenir não só o câncer de mama, mas qualquer outro câncer. E a Raquel tem histórico na família, vai contar um pouquinho para vocês sobre a vivência dela também. E uma influencer linda, que eu já sigo há um tempo, a gente se segue. Faz tempo que a gente se fala e faz tempo que eu quero trazer ela aqui também, mas esperamos um momento bem especial e ele chegou. Por fim, nós teremos a Tatiana Sabina, que ela é psicóloga com MBA em gestão de pessoas e está superando o câncer. É uma história maravilhosa, ela é linda, cheia de graça. Já já vocês vão conhecer ela, tá bom? Antes, deixa eu mostrar o look pra vocês. Quem me veste no dia de hoje, nesse dia especial, olha, é a Que Show Moda. Olha que lindo esse vestido. Os sapatos da Rosa Choque, né, gente? As sandálias. E o vestido da Que Show. Linda, minha Karina. Obrigada por tudo sempre. E os acessórios, Silvia Helena Semijoia, sempre. Ah, e deixa eu agradecer o cabelo também. Olha, gente, blogueirinha meu cabelo hoje. Fiz lá no Mamãe Que Disse. Um beijo também para a Thalita, que fez meu cabelo hoje, tá bom? Agora sim, né, gente? Os recados foram dados. Já pedi para vocês compartilharem o nosso programa. E agora vamos conversar, vamos trazer conteúdo, que é o que a gente sempre traz aqui para vocês. Porque a doutora Fernanda Colauto já chegou, ela que é mastologista. Deixa eu dar boa noite para ela. Bem-vinda. Obrigada. Obrigada boa noite eu, a viu? você e a todos os ouvintes. Por ter vindo ao programa, por ter aceito o nosso convite para esclarecer tantas mulheres, porque por mais que se fale, e recentemente tem se falado muito, inclusive antes de iniciarmos o programa, a doutora comentou que aumentou muito a incidência de câncer de mama, inclusive em mulheres jovens. Então, por isso, informação é sempre importante e quanto antes detectado o câncer, até 98% de chances de cura, né? Exatamente. São essas estatísticas aí que a gente tem. Agora, primeiro, para a gente, né, logo para de começo aqui, quais são os sintomas? Podem ser vários, mas os principais sintomas do câncer de mama? Vamos lá. O câncer de mama ele pode ser diagnosticado de uma forma assintomática, quando a pessoa não sente absolutamente nada, fazendo exame de rastreio. Tá. Né? Hoje em dia, a Sociedade Brasileira de Mastologia preconiza que o rastreio do câncer de mama se comece pelo exame de imagem a partir dos 40 anos de idade. Tá. Então, através da mamografia e às vezes a gente complementa com ultrassonografia. Existem casos especiais onde a gente inicia esse rastreio por exame de imagem sem a paciente sentir absolutamente nada antes. Quando, por exemplo, a gente tem fatores de risco, principalmente história familiar. Tá. Então, quando a gente tem alguém da família com história familiar de câncer de mama, a gente sempre começa o rastreio 10 anos antes do diagnóstico do familiar mais jovem. Então, por exemplo, se eu tenho uma avó que teve câncer de mama, uma tia que teve câncer de mama com 46 anos de idade, eu vou iniciar esse rastreio a partir dos 36 anos de idade. Então, é 10 anos antes desse diagnóstico do familiar mais jovem. Isso eu estou falando a respeito de exames de imagem, que a gente pode fazer muitas vezes o diagnóstico precoce, sem a pessoa sentir absolutamente nada. Um dos problemas do câncer de mama é que no começo ele é muito silencioso. Então, quando ele começa a manifestar os sintomas, às vezes ele está no estágio um pouco mais avançado.
A gente falou a respeito da incidência do câncer de mama. Aumentou muito a incidência de câncer de mama nos últimos anos, nas últimas décadas. E isso proporcionalmente em todas as faixas etárias, né? Então, a gente vê uma incidência maior ainda de câncer de mama a partir dos 40 anos de idade, mas existem mulheres que desenvolvem câncer de mama aos 30, aos 20. Ainda é raro, se a gente for considerar o número total de mulheres que desenvolvem câncer de mama, a incidência hoje chega a atingir uma mulher a cada 15 mulheres. Tá. Então, em ambiente a gente tem 15 mulheres, uma delas vai desenvolver o câncer de mama estatisticamente falando, né? Então, é uma incidência muito alta. E como que a grande dúvida que a gente tem hoje é como que a gente vai prevenir o câncer de mama e como a gente vai fazer o diagnóstico dessas mulheres que são tão jovens, né? Então, essas mulheres que estão fora do período de rastreio, né? Eu, às vezes, não tenho nenhum histórico familiar, eu tenho meus 30 e poucos anos de idade e, teoricamente, eu só vou fazer minha mamografia ou meus exames a partir dos meus 40. Então, como que eu lido com isso e como que eu faço o diagnóstico com isso? E aí, o autoexame é tão importante, né? Então, a gente palpar, a gente se conhecer, a gente se tocar, é muito importante. Às vezes, a própria pessoa é a primeira pessoa que faz o diagnóstico, ela que consegue detectar, às vezes, alguma alteração na mama, né? E não necessariamente só um nódulo, de repente, um lado da mama mais enrijecido. Isso, exatamente. Então, a gente orienta a fazer a mulher a se palpar, a tocar a própria mama, Tá. pelo menos uma vez por mês, idealmente depois do período menstrual. Então, quando Acabou a menstruação. acabou a menstruação, a mulher deve fazer o seu exame de autotoque. Agora, doutora, muitas mulheres hoje utilizam o contraceptivo, o DIU, por exemplo. Ela não menstrua. Então, como ela vai saber esse período? Ela escolhe mais ou menos uma data. Tá. Ela faz Então, sempre mais ou menos no mesmo período do mês. Isso. Tá. Isso é para que ela crie um hábito e não esqueça, tá? Porque a ideia de a gente falar, de a gente orientar a fazer esse autoexame depois da menstruação, é porque no período pré-menstrual a mama sofre algumas modificações, né? Então a mama, pelo fato dos nossos hormônios, estrogênio e progesterona, estarem mais altos, a mama tende a ficar mais densa, mais túrgida, mais dolorosa, mais sensível, mais inchada. Então isso às vezes pode obscurecer ou dificultar a identificação de alguma alteração. Então, daí que vem a orientação de fazer depois do período menstrual. Se a mulher tem o seu ciclo menstrual bloqueado, não menstrua, aí tanto faz o momento que ela vai fazer o exame, né? Contanto que faça com uma certa regularidade. Tá. Então, a gente está falando a respeito das alterações. Então, a nodulação é uma delas, né? A sensação de que você tem um nódulozinho na mama. Todas as vezes que a gente sente um nódulo na mama, não necessariamente aquilo é um câncer também, ou aquela é uma alteração maligna. Existem alguns nódulos mamários que são benignos, e isso depende das características que a gente identifica. Então, por exemplo, se eu estou palpando a minha mama e eu identifico que tem alguma configuração nodular, eu sinto uma bolinha na mama. Essa bolinha, ela é móvel, ela tem uma consistência de pontinhos de nariz, que a gente chama de fibra elástica. Ela é bem delimitada, eu sei onde ela começa, onde ela termina. Isso são características que sugerem uma benignidade. Então, não é todo nódulo também que tem que apavorar as mulheres. Mas ainda assim sugere um acompanhamento, Mas com né? certeza ela tem que procurar um profissional. É Tá. só para ela ter um pouco de noção. Então, assim, às vezes o câncer de mama ele se manifesta com outros sinais também. Então, por exemplo, alteração na pele, né? Então, aquela pele que está um pouco mais, às vezes com uma forma de casca de laranja, mais espessada, diferente, assimétrica, diferente do outro lado. Às vezes uma alteração de pele, de coloração, inversão do mamilo, às vezes aquele mamilo que era proeminente e ele retrai. O que está acontecendo com essa mama? Às vezes acha que é algum problema de pele e não dá importância, vai passando pomadinha, vai passando né? pomadinha, vai procurar o dermatologista? Não. Então, se você identifica qualquer alteração de padrão da sua mama, seja na pele, seja no toque, seja às vezes com alteração no mamilo. Às vezes quando a gente tem areolas que descamam, sabe? Existe um tipo de câncer de mama que a gente chama de doença de Paget. O doença de Paget, ele se manifesta na areola. Então a areola da mulher começa a descamar, como se soltasse assim algumas pelinhas, sabe? E essa descamação, essa alteração da coloração, da textura daquele mamilo pode ser um sinal de alerta. A outra coisa também é saída de secreção pelo mamilo, né? Então, a gente orienta que as mulheres não devem ficar
fazendo a expressão e apertando para ver se vai sair alguma secreção. Mas aquilo que é sinal de alerta, que a gente chama... Sujou o sutiã, sujou às vezes, o sutiã. aquela aguinha. Exatamente. Então, sujou o sutiã, essa secreção é uma secreção ou transparente, que a gente chama de água de rocha, ou sanguinolenta, ou que é aquele vermelho vivo, ou marrom, que é aquele sangue meio pisado que o pessoal fala, né? Então, esses são sinais que podem sugerir alguma gravidade. E que você, diante de perceber alguma alteração, você deve procurar algum especialista para poder estar fazendo um exame clínico, para poder estar fazendo um exame subsidiário, uma mamografia, um ultrassom, uma ressonância de mama, aquilo que for mais apropriado para a sua faixa etária, para o seu caso. Agora, doutora, então se eu não tive nenhum caso na família, eu vou anualmente ao ginecologista e ele vai pedir lá os exames, né, básicos, geralmente os ginecologistas mesmos apalpam. Para mim sempre pediram ultrassom, né, antes da idade, enfim. Aí com o histórico da minha irmã agora, eles pediram a mamografia. E eu fiz. Então, a orientação agora, que a doutora aqui, a gente pode até dividir com os médicos de vocês, aí vocês dividam, por favor. Então, se você teve primo, irmão, tia, vó que teve câncer de mama, se ela teve aos 40, você tem que começar essa busca aos 30. É ideal que você informe o seu médico para que ele faça o pedido de exame. Exatamente. Porque se você falar a sua idade, muito provavelmente ele não vai pedir a mamografia, por exemplo. Exatamente. Agora, porque vai achar que você não está dentro do risco, né? Do risco, exato. Me fala uma outra coisa. A mamografia e a ultrassonografia, elas são complementares ou tanto faz eu fazer ultrassom ou mamografia, qualquer uma das duas vai identificar um possível nódulo ou não? Cada uma é para identificar um tipo de lesão, ou pode ser que a mamografia pegue uma lesão e o ultrassom pegue outra, é o ideal fazer os dois. O que a gente faz? Tá. A gente fala que o exame de rastreio é a mamografia. Tá. A mamografia, ela identifica algumas alterações que a ultrassonografia não consegue identificar. Às vezes, o câncer de mama, ele se manifesta inicialmente como, por exemplo, uma microcalcificação. A microcalcificação é como se fosse um monte de pontinhos branquinhos na mamografia. Tá. E a gente não consegue enxergar isso no ultrassom, né? Então, muitas vezes você faz um diagnóstico de um carcinoma in situ, aquela doença que, se a gente não fizer nada, pode se transformar num câncer. Tá. Né? Então, você faz, às vezes, diagnóstico de lesões precursoras de câncer de mama através da mamografia. E quando é localizada uma lesão dessa, já é feita a cirurgia? Ou é só feito o acompanhamento depois? Depende do tipo de alteração. Tá. Então, todo exame de imagem que a gente vai fazer, então, ele tem uma classificação, uma normatização internacional, ele recebe uma nota. Todo mundo que faz a sua mamografia vê no final lá, BIRADS. Sim. Né? BIRADS vai de 0 até 6. Então, quando a gente tem algum exame que é inconclusivo, por exemplo, eu fiz uma mamografia e eu vi parece que tem uns pontinhos branquinhos ali, ou uma mama está diferente da outra, ou tem uma distorção na arquitetura aqui que a outra não tem, ou tem uma imagem ovalada que me sugere um nódulo. É um exame inconclusivo, faça algum outro para te ajudar a elucidar o seu diagnóstico. Aí eu vou receber uma nota 0. Se eu tenho um exame totalmente normal, ele vem com uma nota 1. Se ele vem com um achado benigno, uma calcificaçãozinha isolada, eu vou receber uma nota 2, que é um exame normal. Tá. Se eu receber uma nota 3, significa que aquele exame provavelmente é benigno. A chance disso ser maligno é abaixo de 2%. E uma nota 4 ou 5 sugere uma intervenção, uma investigação, uma biópsia. Tá. E aí é um segundo passo. E daí é um segundo passo. Então, quando você faz uma mamografia e você tem, às vezes, por exemplo, eu tenho um monte de microcalcificações ali que são suspeitas, eu faço uma complementação. Então, existem complementações da mamografia. Então, por exemplo, eu faço uma magnificação. Tá. A magnificação, ela é como se fosse um zoom. Eu dou um zoom naquela região para enxergar melhor. E se eu identifico que aquela característica é suspeita, eu vou indicar uma biópsia. E daí eu vou investigar, vou tirar pedacinhos ali daquela região para poder ter um diagnóstico e assim conseguir ter um planejamento adequado. Então, se eu, por exemplo, fizer uma biópsia e fazer um diagnóstico de um carcinoma in situ, que é aquela lesão que precede o câncer de mama, eu vou partir para uma cirurgia. Sim. Entendeu? Então, eu preciso de um diagnóstico primeiro, antes de ir para a cirurgia.
E daí porque existem cada caso, né, que a gente fala, cada caso é sempre um caso, até no tratamento, né? Porque o tratamento também se difere de cada caso. Geralmente o tratamento do câncer de mama, ele pode ser cirúrgico, a químio, a rádio. Existem tratamentos à base só de remédios, existem vários que aí é o seu mastologista que vai indicar, né? Isso. Aí vai depender do estagiamento que você faz o diagnóstico. Então, em qual momento que você fez esse diagnóstico? Se você fez esse diagnóstico num momento um pouquinho mais adiantado, avançado, o tipo de conduta que você vai tomar é diferente. Se você faz um diagnóstico precoce, né? Muitas vezes só a cirurgia, uma radioterapia resolve, você não precisa fazer nenhum tipo de quimioterapia, então depende em que momento que você faz esse diagnóstico. Quanto mais cedo você faz esse diagnóstico, menores são os tratamentos que você faz, porque muitas vezes você não tem que fazer às vezes uma quimioterapia, e maiores são as suas chances de cura. Por isso que o Outubro Rosa é tão importante, por isso que o autoexame é tão importante. Lá no Hospital Paralobaito a gente tem um volume muito grande de câncer de mama. Então, lá eu vejo mulheres de todas as faixas etárias, então eu tenho meninas de 19 anos, tenho meninas de 25, tenho meninas de 30 e poucos, e todas elas me questionam, mas eu não tenho fator de risco para desenvolver câncer de mama, né? Então, tipo, de 5 a 10% só dos cânceres de mama que são hereditários, Cláudia. Então, assim, a grande maioria dos cânceres de mama, eles são adquiridos ao longo da nossa vida. Então, Por quê? Maus hábitos? Maus hábitos na grande maioria das vezes. Cigarro, ingestão de bebida alcoólica, alimentação, tipo de alimento que a gente está ingerindo, sedentarismo. E uma outra coisa também que é muito importante, às vezes as pessoas negligenciam, é o estresse e os aspectos emocionais. Então, como que você lida com as coisas que acontecem na sua vida, sabe? Existe uma coisa muito chamado que hoje a gente conhece que é epigenética, né? Então, a epigenética é a capacidade que o meio que a gente vive tem de transformar e modificar o nosso ambiente celular, nosso DNA, e desenvolver doenças a partir disso, né? Então, Por isso até que é tão importante no tratamento o cuidar do psicológico também do paciente, né? Porque é tudo um conjunto, né, doutora? É um conjunto de coisas. Então, esse conjunto de coisas que podem provocar uma alteração no seu DNA, isso desencadear um câncer, uma doença ou qualquer outro tipo de doença. Então, quando a gente está falando de prevenção, o que eu falo para as meninas, hoje a gente não tem respaldo na literatura científica, Cláudia, para sair fazendo mamografia, ultrassom, ressonância em todas as mulheres a partir de 30, 20 e poucos anos. Assim, se não tem nenhum outro histórico, né? Como eu disse anteriormente. Então, eu acho que o que a gente tem que fazer primeiro é o autoexame. Então, toque, se conheça, palpa a sua mama, né? Quanto mais a gente palpa, tem algumas mulheres que falam assim para mim, é tão difícil, porque parece que eu tenho nódulo em todos os lugares. Porque no começo é meio difícil, às vezes, tem pessoas que têm... se conhecer. Então, a gente tem mamas, tem mulheres que têm uma mama mais fácil de examinar, que é aquela mama mais flácida, tem outras que têm mais glândulas, que a gente chama de mamas mais densas. Mas todo mundo, quanto mais você toca, mais você se conhece. E quando você tiver qualquer tipo de alteração, você vai saber. Porque você sabe que aquilo vai estar fora do seu padrão. E aí você vai procurar um profissional e aquele profissional vai conseguir te ajudar a entender o que está acontecendo com o seu corpo. E muitas vezes fazer um diagnóstico. E pensando em prevenção, não só a questão do autoexame, mas você ter bons hábitos de vida, né, Cláudia? Sim. Então, assim, a questão de alimentação, de atividade física, de controle de estresse, né, de lidar com as nossas emoções. Então, acho que faço tudo quase isso tudo, faz... mas tô na luta do controle do estresse, viu, doutora? É muito difícil. Eu tô aqui olhando ela, eu falei, olha, tô indo bem. Aí ela falou do estresse, eu falei, ai, meu Deus. Mas o importante é a gente se cuidar, né, doutora? Todos os anos, né, tem que visitar o seu ginecologista, tem que ser regra isso na vida, porque tem vários exames. Não é só a mamografia que você vai fazer no ginecologista, tem a prevenção do câncer de colo de útero, enfim, tantas outras coisas. Tem que colocar ali, ó, no seu checklist. Outubro é o mês de ir no ginecologista, o meu é novembro. O meu é novembro. O meu é novembro. Eu fujo do outubro um pouquinho, que tá todo mundo, eu vou em novembro. Então, todos os anos, vocês têm que fazer um check-up aí geral, né? Não dá pra deixar pra lá, deixar pra depois. Tô com muito trabalho, não deixa pra depois não, né? Eu acho que a gente tem que se cuidar. Primeiro lugar. Em primeiro lugar, a gente tem que se amar. E
esse Outubro Rosa faz a gente refletir um pouquinho a respeito disso, né, Cláudia? Exatamente. Então, eu acho que a gente se lembrar, gostar, se amar, se tocar. Perfeito. E prevenir. Amei. Ai, obrigada. Quero agradecer, então, aqui mais uma vez, ó. Vou deixar o Instagram da doutora Fernanda Colauto, tudo junto. Obrigada por ter vindo, por ter foi um esclarecido. prazer estar aqui com Foi você. tão legal conversar com você. Acho que ficou bem fácil da gente entender tudo. Adorei. Obrigada mais uma vez, viu? viu? Foi um prazer. Gente, agora nós vamos para o intervalo rápido. Vocês fiquem aí, porque ainda tem muito mais conteúdo. Já volto. Voltamos nessa noite especial aí, falando sobre Outubro Rosa, histórias de superação, prevenção, tudo para vocês nesse programa que está muito especial. E agora, vou receber aqui duas mulheres lindas que vão contar um pouquinho e vão falar sobre câncer de mama e ambiente corporativo. Como lidar com essa notícia aí no seu ambiente de trabalho. Então, nós vamos receber a Heloísa Perrella. Deixa eu dar boa noite para a Heloísa. Bem-vinda. Obrigada por ter vindo ao programa. Muito obrigada. E a Adriana Ferreira, que é vice-presidente de Recursos Humanos da Informa Markets, que é uma agência aí de eventos. Bem-vinda também, tá, Adriana? Então, primeiro nós vamos entender um pouquinho, deixa eu perguntar para a Heloísa, né? Como foi a sua trajetória, como você descobriu o câncer de mama e como foi para você, porque às vezes muito se ouve falar, às vezes ninguém tem ninguém na família, até acontecer com alguém da sua família, com alguma amiga próximo de você, né? E como foi para você passar por tudo isso, receber essa notícia? Eu descobri, na verdade, eu já fazia acompanhamento com uma mastologista há 12 anos, porque eu tinha nódulo nas duas mamas. E foi num exame de rotina que eu fui fazer no fim de semana. E foi assustador. Na segunda-feira, meu chefe estava de férias. Eu corri para Adriana e falei, tô com uma suspeita de câncer de mama. Estava com 34 anos. Super jovem. Na época. Não tinha histórico familiar, aquilo que a doutora prima, falou. Mãe, exato, próximo, assim. E foi assustador. Eu estava assumindo um novo desafio na empresa, era uma área nova, então ali para mim foi bem difícil. Aí, como que foi para você comunicar a empresa, Heloísa? E quero saber depois da Adriana, como que é receber, né? Porque eu acho que mais do que você pensar em alternativas dentro do ambiente corporativo, é acolher, né? Porque são seres humanos. Sim. Então, primeiro, como foi para você contar? Você já contou logo de cara? Você foi direto na Adriana no dia seguinte? Eu fiz o exame no sábado, deu a suspeita de câncer de mama e eu tinha que correr para fazer os outros exames, né? Mamografia, eu nunca tinha feito uma mamografia e biópsia que meu mastologista tinha pedido. E aí eu fui compartilhar isso com o RH. Na hora a gente acha que não é aquilo, às vezes é só um susto. Gente, e não vai ser. Você falou, até me arrepiei. Minha irmã falava, não tô, impossível. Sim, exato. Que você fala, não, imagina, gente, eu sou nova, né? Não tem nada a ver. E aí dá uma insegurança, né? Porque você fala, tá, será que a empresa vai entender
de uma forma positiva o que eu tô passando? Será que... A gente não sabe, né? É um tiro no escuro, você não tem ideia do que aquilo significa, né? Do quanto você vai precisar se ausentar, você ainda não tem noção. E a gente faz uma relação muito forte sobre o câncer com a morte, né? Então você não tem ideia, assim, de nada. Eu acho que todo mundo perde o chão e acho que... Você já se imagina na pior hipótese, exatamente. né? A gente tende a fazer isso, infelizmente, né? Não deveríamos. Quando eu levei isso para o RH, eles foram super solícitos comigo, me apoiaram bastante. Eu fiz todos os exames e quando saiu o diagnóstico, eu tive, assim, uma grata surpresa, porque o ambiente se transformou, eu acho. Eu tive apoio de todo mundo. Eu fiquei afastada durante 15 dias, que foi só o período pós-cirúrgico. Eu estava louca para voltar para o trabalho, para ocupar a cabeça e ter atividade, enfim. E foi um ano de transformação, assim. Eu acho que eu aprendi muito e acho que a empresa também, as pessoas que estavam ali compartilhando aquilo comigo, acho que todo mundo cresceu e tirou um aprendizado importante, né? E para vocês, Adriana, como foi, né, acolher, além, claro, de todas as outras alternativas que você teve que pensar ali, na ausência da Heloísa, né? É difícil você não esperar aquele seu braço direito ou não, aquela peça é importante para a empresa, né? Sim. E você ter que lidar com essa ausência e acolher ao mesmo tempo, né? Sim. Como você colocou, tem os dois aspectos, né? Sim. Então, tem um aspecto do ser humano, então... No início, a gente estava até comentando minutos antes que quando ela me comunicou, eu fiquei muito emocionada. Então, ela começou a chorar, eu queria chorar junto. E eu falei, não posso chorar porque eu preciso apoiá-la nesse momento. E a minha prioridade foi passar tranquilidade para ela enquanto representante da empresa, para que a prioridade ela deveria ser ela se cuidar. O resto vocês dariam um jeito, O né? resto a gente dá um jeito, porque nós, a nossa companhia, nós temos 70% do nosso quadro são mulheres. Né, um negócio de business B2B, então eventos, tem sazonalidade, todos os elementos são importantes, é um negócio efetivamente feito por pessoas. Então, e até por esse motivo, por ser feito essencialmente por pessoas, a gente realmente valoriza muito. Então, prioridade para nós era que ela ficasse bem, que se sentisse confortável e segura para se cuidar e superar esse momento difícil e que a gente efetivamente a apoiaria em todas as frentes que fosse possível. Eu acho que é essa mensagem também que a gente deve passar aí para todos os gestores aí de RH, né? Sim. Acolher, seja homem, seja mulher, que esteja enfrentando qualquer tipo de problema, né? E eu acho que é tanta incerteza que ela já vai, Exato. que a gente já tem na vida num momento sim. desse. Imagina você ter que pensar na incerteza se eu vou voltar a trabalhar ou não, se meu lugar vai estar garantido ali. Exato. Eu acho que acalmar esse coraçãozinho aí é o principal, né? Exato. E deixar ela à vontade, né? Exato. Então, quando ela se comunicou bem, né? E trouxe todo o procedimento de como seria o tratamento, a orientação para o gestor foi: deixe ela à vontade. Veja, avalie o quanto ela se sente bem para trabalhar, porque ela trouxe para nós. Não quero ficar sem fazer nada, afastada 100% da companhia, porque eu preciso do trabalho para ocupar a minha mente, faz parte do meu restabelecimento. Mas, ao mesmo tempo, a gente entendia que ela seria importante a ocupação, mas a gente precisava moderar o nível de pressão. Porque, como a doutora colocou, o estresse. O estresse, ele é um fator, né, que impacta em vários aspectos da nossa vida. E nesse momento sensível da vida dela, a gente não poderia, de forma nenhuma, potencializar o estresse do que ela já estava vivendo com cobranças dentro da organização que a gente teve que reorganizar e readequar dentro da equipe. Exatamente. Agora, Heloísa, eu queria que você contasse, então, para quem nos assiste, como foi o seu tratamento. Você fez cirurgia e depois da cirurgia, 15 dias depois, você voltou a trabalhar. Voltei a trabalhar. Mas aí você fez outras terapias na sequência? Você fez rádio, químio? Eu fiz químio, eu fiz 4 sessões de quimioterapia e fiz 26 sessões de rádio. Eu terminei o tratamento em agosto do ano passado. Mas durante todo esse processo eu me ausentei, na verdade, no dia que eu fazia quimioterapia. Por conta das reações, né? Exato, e um dia depois eu não tive efeito colateral nenhum, graças a Deus, acho que foi uma sorte, né? Mas eu ficava muito cansada, assim, o efeito que eu tive, na verdade, enjoo, essas coisas eu não tive, mas eu fiquei muito cansada.
Então, era um momento que eu descansava, depois eu voltava, retornava para a empresa e tudo. Fora o tratamento de químio, de rádio, você fez também acompanhamento psicológico? Eu já fazia terapia há 2 anos. Terapia é vida, né, gente? É muito bom. Deixa eu mandar um beijo para minha terapeuta, Andiara. Beijo, viu? E eu acho que foi isso que me ajudou demais, assim, acho não, eu tenho certeza que isso me ajudou muito. Porque eu era uma pessoa muito ansiosa, eu era muito estressada e a terapia eu já vim nesse processo de mudança, de autoconhecimento. Então, quando isso aconteceu, eu acho que eu já estava mais madura, mais equilibrada. Então, acho que foi um preparo. Isso de uma forma um pouco mais leve. Exato. Claro que o susto sempre vem, né? Tudo, exato. É uma coisa que eu não desejo para ninguém. Eu falo, mas se a gente tem que passar, que seja leve, vai passar e a gente tem que cuidar e viver um dia de cada vez, né? Na verdade, acho que depois dessa experiência, a gente começa a viver com mais tranquilidade, né? Vive o hoje, né? E tenta ser sempre uma melhor versão de você, né? Olha que legal. E para a empresa, ela já contou tudo de bom que ela transformou na vida dela, né, com o diagnóstico, com o tratamento, com passar por isso. E para vocês na empresa, Adriana, qual foi o aprendizado, né, que a Heloísa trouxe? Eu acho que para todos, são 70 pessoas? Não, nós temos hoje quase 300 pessoas, mas Nossa. 70% desse quadro é Mulheres. feminino. Tá. Então, inclusive, dentro do ambiente, a gente tem muitas ações de promoção da saúde, né? Até porque o público é feminino, então tem características próprias, né, no corpo, na mente, enfim. A gente tem muitas ações que promovem a saúde e foi muito interessante porque, como a Elo colocou, esse processo ele traz uma transformação tanto para a pessoa quanto para o ambiente que ela está inserida, né? É um aprendizado para todo mundo. E a gente percebeu o quanto foi importante para ela ter o amparo da organização, ter o amparo do gestor, dos colegas, para a recuperação dela. E se sentir parte de uma vitória, eu acho que a vitória é de todos, né? Exato, é muito gratificante. Deve ser muito legal. Deixa eu até mandar um beijo para o mastologista da minha irmã, Dr. Murilo. Ele falou uma coisa tão legal, porque eu estava conversando com ele, enfim, agradecendo pelo tratamento, e eu falei, olha, e num dos textos que eu fiz, eu falei que eu fiquei doente, que eu sempre cito, nós passamos, eu sempre coloco nós. Aí ele fala, você adoece junto, o médico também, né? Porque cada vez que você tem um diagnóstico desse, você, sim, parte de você tá ali com a pessoa, né? Da esperança dela, do tratamento dela. Então, eu acho que foi uma vitória de todos. Sim. Né? Sua, claro, e de todos os colegas da empresa, e é um aprendizado para todo mundo. E muito legal ver a Heloísa aqui toda linda, calma, serena, tranquila, né, Heloísa? Falando aí sobre o assunto. E mais aqui, olha, câncer de mama tem cura. Olha que bacana. Mesmo. É só você ir atrás. Tem muita mulher, gente, que tem medo. Fala, ai, não vou procurar porque senão vou achar. Ai, faz 2 anos que eu não faço Papa Nicolau. Gente, não pode. Tem que ir atrás. É que eu falo, quem procura acha, quem acha trata e cura, né? Exatamente. Olha aí, quem procura acha, quem acha trata e cura. Então tem que procurar mesmo, tem que fuçar em tudo, né? Isso mesmo. Obrigada mais uma vez por vocês terem vindo ao programa. Obrigada Adriana. Aí acho que ficou um aprendizado aí para todas as empresas também. Acho que a maioria delas, creio eu, acolhem. Sim, né? Sejam as dúvidas. mulheres ou os homens. E é uma história bem bacana de se ver. Obrigada. Obrigada. As duas mais uma vez, viu? Você. Parabéns. Obrigada. Gente, agora mais um intervalo super rápido. E na volta, olha, as dicas da personal. Vocês viram que a médica no primeiro bloco falou, né? Atividade física, alimentação, já essas dicas para vocês.
Voltamos com o ABC das Mães dessa noite especial, último dia de outubro, e não poderia ser diferente, né? Mais um programa aí recheado de conteúdo, de histórias aí que nos inspiram. E hoje estamos falando sobre o Outubro Rosa. Vocês viram que a doutora veio no primeiro bloco e falou sobre a importância de bons hábitos na prevenção de qualquer câncer, né? E do câncer de mama, que não é só hereditário, que não é só pela idade, os maus hábitos, o estresse podem também trazer aí doenças. Por isso eu convidei a Raquel da Laqua, nossa personal trainer, para dar aquela dica de saúde, para a gente se mexer, se movimentar, cuidar da alimentação, da atividade física. Deixa eu dar boa noite para ela. Boa noite, bem-vinda. Boa noite, Cláudia. Boa noite, mães. Estou muito feliz de estar aqui nesse dia tão importante. Muito, ainda mais para você, né, Raquel? Conta um pouquinho, a mami teve câncer de mama, né, sua mãe? Minha mãe, ela teve câncer. Na verdade, assim, o histórico familiar, né, da minha família é... Minha mãe teve câncer de mama, minha avó e a minha bisavó também. Tem histórico na família, né? E você já faz acompanhamento? Faço acompanhamento todos os anos. Tá vendo? Tem que Bonitinho. fazer, né? Tem que fazer. Mas a Raquel também, fora o acompanhamento no médico, ela leva uma vida extremamente saudável, né, Ra? Leva. E você sabe da importância da atividade física, enfim, de bons hábitos para manter aí a saúde do corpo como um todo. Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente quais atividades físicas você recomenda para que a pessoa leve isso. Ela sempre me fala, Clau, não adianta você fazer uma dieta, você tem que ter um lifestyle. Então fala para elas agora, pega nela. O lifestyle engloba, na verdade, um estilo de vida saudável, né? Sim. E assim, segundo a Organização Mundial de Câncer de Mama, eles dizem que 30% dos casos poderiam ser evitados com a prática de hábitos saudáveis. E aí, como já a doutora tinha dito, né, é uma atividade física, é você se alimentar-se bem, é você ter um estilo de vida onde você durma bem, não se estresse, o estresse é muito importante também. E a questão de tudo isso que gera dentro de um estilo de vida. E assim, às vezes a gente tem as compensações, né? Eu treino e faço dieta durante a semana, no final de semana, eu vou jacar. Eu acabo, né? E esses desequilíbrios também causam um desequilíbrio dentro do seu organismo. E nós somos secreção hormonal a todo tempo, né? E ainda mais mulher, né, gente? E se o seu corpo ele não está funcionando direito, esses desequilíbrios podem estar afetando o seu corpo diretamente, causando um câncer ou outras doenças metabólicas, né? No caso, hoje a gente está falando do câncer de mama, mas existem aí milhares de doenças que poderiam ser evitadas com um estilo de vida saudável. Agora, Raquel, o que você recomenda? Às vezes, né, você sabe que tem muitas mulheres, mães, você tá lá no grupo de mães, lá do Facebook, inclusive se você não faz parte, procura lá na lupa do Facebook ABC das Mães, curte a fanpage, entra no grupo, porque é conteúdo diário. Aqui, né, nós estamos todas as semanas, mas lá todos os dias, 24 horas por dia, tá bom? E a Raquel está lá e ela acompanha a rotina das mulheres, né? Hoje em dia são tantas coisas, a gente trabalha fora, a gente cuida da casa, do marido, dos filhos e vai colocando para trás a atividade física, o cuidar de si. Então, eu acho que é legal a gente colocar a importância de... É o que a Raquel fala para mim essas coisas, gente, quase todo dia. Ela me chama no WhatsApp. De se colocar numa rotina, colocar aquilo como importante para você. Ó, não vou marcar nada esse horário, porque é o horário que eu vou cuidar de mim, do meu treino. O que você acha que seria o mínimo legal, assim, para você ter um estilo de vida saudável? Falando de atividade física primeiro. Tá, vamos lá. Vamos iniciar. Eu sou sedentária, eu nunca fiz uma atividade física. Inicie com 15 minutos de atividade física por dia. Isso pode ser uma caminhada, pode ser um exercício ao ar livre, ou mesmo você pode se matricular na academia ou pode fazer o exercício em casa, né? Pode fazer um agrafácio em casa ou em qualquer lugar. Porque você pode fazer, inclusive, deixa eu deixar o site da Raquel, www.programamagrafácil.com.br. É legal que esse programa, você vai ter acesso a conteúdos de treino, dieta, estética, tudo tem ali para você se orientar. E às vezes a gente fala, não tenho tempo de ir para academia, nananã. Faz em casa. Faz em casa, você consegue acessar pelo celular. Então, assim, desculpas é o que não faltam. Só se você não tem você como prioridade principal,
quando você ficar doente, você vai faltar da mesma forma, né? E o mundo vai continuar caminhando da mesma forma, ninguém é insubstituível. Então, se você tem como prioridade e você é uma pessoa saudável, você pode desfrutar de todos os momentos com a sua família. Você é forte, você está bem. Então, isso é tudo um conjunto para que você viva melhor. Então, 15 minutos por dia eu não consigo. Consegue sim. Se você organizar na sua agenda, você consegue por dia se exercitar e isso vai te trazer tanto benefício para a sua saúde que você vai conseguir, de certa forma, otimizar mais o seu tempo e conseguir viver os momentos com a sua família, com os que você ama muito, com uma maior qualidade. Né? Com maior qualidade. Agora, então, o ideal é que sejam todos os dias 15 minutinhos, pelo menos. O ideal todos os dias. O que eu falo todos os dias, assim, de segunda a sexta, pode descansar de final de semana, ok. O mínimo que a Organização Mundial de Saúde pede que sejam 3 vezes na semana. Só que 3 vezes na semana é o mínimo, tá? O ideal mesmo seria de segunda a sexta, pelo menos umas 5 vezes na semana. Até porque o exercício físico te libera aí um monte de hormônios bacanas. Sim, né, que ele vão faz equilibrar. você liberar serotoninas, endorfinas. Fora, Cláudia, até foi um assunto de tese de uma das minhas pós-graduações, que eu falei sobre estresse oxidativo e liberação de radicais livres, né? Tá. E o exercício, de certa forma, ele cria uma blindagem no estresse oxidativo. Então, assim, ele te defende o seu corpo para a produção de radicais livres. E o que são os radicais livres? É o que causa Que vai estragar o a sua envelhecimento, isso, o envelhecimento celular. Já tem o estresse oxidativo natural, né, que a gente produz radicais livres durante o tempo, mas o exercício físico, ele faz uma blindagem, ele ajuda o seu corpo a combater esses radicais livres. Ai, gente, tem que praticar, tem que começar. Acho que o difícil é começar, né, Raquel? Pelo que a gente... Sim. Depois que você começa, já foi. Agora, me conta uma outra coisa. Sua mãe, no período que ela teve câncer, né? Enfim, ou você orienta os seus alunos. Durante o tratamento, o exercício físico, ele é mais preventivo. Ou durante o tratamento, a pessoa ainda deve fazer suas caminhadas? É importante ou é de caso não a caso? parar. É importante não parar. Claro, se a Manter a pessoa sua ela rotina, tá né? debilitada, ela não vai aguentar fazer, mas tem que fazer alguma coisa mesmo que seja leve. O que foi determinante na cura do câncer da minha mãe, eu falo para ela que são 2 coisas, né? Primeiro, foi ela sempre ser uma pessoa ativa, ela sempre trabalhou muito, ela sempre fez ginástica, sempre foi muito de fazer atividade física. E outra coisa é a questão que a gente estava falando do emocional. A minha mãe, ela sempre foi uma pessoa muito para cima. Ela sempre foi uma pessoa muito que ama a vida, que sempre está bem, sempre está feliz. E isso, assim, foi muito importante para ela na cura, no processo de cura. É acreditar, né? Ter fé. Ela é uma mulher de muita fé. Isso foi importante. E o exercício físico, a prática, né, te traz também aquela coisa do bem-estar para você manter ali seu alto astral lá em cima, né? Agora, falando de saúde, de prevenção como um todo, tá, gente? Não só ao câncer de mama, mas a qualquer enfermidade. Alimentação, Raquel. Às vezes a gente faz o exercício, não vê tantos resultados, mas porque tá pecando ali do outro lado. E é o que a Raquel sempre bate ali na tecla do estilo de vida saudável. Né? O que as pessoas devem abolir? A Raquel já trouxe aqui os 10 alimentos proibidos. Eu queria que ela lembrasse alguns, para que a gente lembre sempre, poxa, se você ama, quer consumir, consuma menos, né? Quais são alguns desses os alimentos que são mais cancerígenos, né, que a gente fala? Em primeiro lugar está o açúcar, né? O açúcar refinado, farinha de trigo branca, tudo isso é importante. Tá mesmo tentando tirar da sua rotina e substituindo por outro tipo de adoçante. Tá. A gordura vegetal hidrogenada, manteiga, não a manteiga, a margarina, né? Tá. Tem que evitar a margarina. Vamos lá, bebida alcoólica. Bebida alcoólica, a gente estava falando da produção de radicais livres, né? A bebida alcoólica, o cigarro, eles produzem milhares e milhares e milhares de radicais livres. E isso pode faz até ver, o a envelhecimento pessoa que celular. fuma, bebe, tem uma aparência mais envelhecida. Tem. Muito, eu percebo muito isso nas Tem. pessoas, né? Então, assim, Então, cigarro, bebida, esquece, açúcar refinado, diminuam pelo menos,
né? Sim, e tentar, assim, colocar bastante fibras na sua alimentação, alimentos saudáveis, frutas, verduras, legumes, carnes, tudo que vem da natureza, né? Evitar corante. Alimentos com corante são altamente cancerígenos, com corantes artificiais. Outro exemplo são esses temperos artificiais. Não vou falar o nome, né? Mas tem uns de tabletinho e tem outros de saquinho, né? O amor. Assim, isso, com amor, né? Procurar colocar temperos naturais, né? Sempre temperar a sua comida com temperos naturais. E também refrigerante. Refrigerante tentar E a evitar. Raquel tem uma história pessoal com refrigerante, né? Você era uma viciada naquele pretinho. Isso, naquele pretinho. Sério, Eu, na minha Nara? adolescência, eu tomei muito, assim. E hoje você nem experimenta? Não, nem experimento. Pra Não mim, sente falta? Não sinto falta. Olha aí, gente, como é possível. Não sinto A pessoa não falta. sente mais nem falta. Eu tenho amigas, viu, que estão assistindo, eu também não tomo. E elas falam, ai, não consigo viver sem. Eu, gente, como não consegue? Eu que, né, você sabe que eu tenho uma cabecinha difícil. Consigo, né? Todo mundo consegue, então. E assim, e para as mães também, vai aí uma educação alimentar para os filhos também, né? Evitar bolacha recheada, todas essas comidinhas, né? Que falam, ai, vou dar um copinho de refrigerante, ai, vou dar uma bolachinha recheada, ai, vou dar um docinho. Nisso você já vai preparando o organismo e já vai oxidando, já vai envelhecendo, já vai propiciando doenças metabólicas, né? Não só do câncer, mas diabetes, problemas cardíacos, tudo isso que envolve, né, todo esse ciclo da alimentação não saudável. Gente, é o que a Raquel sempre fala, que eu vou repetir de novo, do lifestyle, de você fazer sempre e tentar todos os dias estar ali comendo comida de verdade, se exercitando, não importa se você vai, como a Raquel disse, na academia, se você tem o programa da televisão com exercício, se você sobe as escadas do prédio, ao invés de pegar o elevador, vai de escada, né? Tem que sempre se mexer, O importante né? é se movimentar, é não parar, né, na verdade. Nós fomos criados, né, com articulações, ossos, o nosso corpo ele é projetado para o movimento. Se você não movimenta o seu corpo, você na verdade está negando, né, a criação, a natureza do corpo, que é para se movimentar. Então não tem aquele negócio que você vai no posto de gasolina, você não tem que pôr gasolina no seu carro, você tem que trocar o óleo, você tem que calibrar os pneus, você tem que colocar água, senão ele não funciona. Então, o nosso corpo é como uma máquina também. Se você não coloca os lubrificantes que a gente fala, né, alimentos saudáveis dentro, e você não movimenta a sua máquina, uma hora ela vai quebrar. Vai dar algum problema. Manter sempre na manutenção. Aí é a sua máquina, né, Sempre Raquel? na manutenção. E outro fator também de alta incidência de câncer de mama é a obesidade, né? Então, assim, a pessoa manter o emagrecimento, né, é importante para não só pela estética, né? Pela saúde. Para estar reduzindo aí o percentual de chance de desenvolver, né? Tem que cuidar, tá, gente? Façam exercícios físicos, vá ao parque da sua cidade, se matriculem na academia, faça algo que te dê prazer. E se não der prazer, gente, se force, faça do mesmo jeito. Uma hora vocês vão ver tantos benefícios que o prazer vem, não é, Raquel? Se você não sabe como começar, entre em contato comigo, né? Me chama. Deixa seu WhatsApp, Rá. O WhatsApp? Pode deixar o WhatsApp. Fala aí, então, ela vai falar. É 11, né, prefixo 11, 998477102. Ou se não, vai lá no Instagram, no direct, né, no personal Raquel. Eu respondo a todo mundo que vem me fazer pergunta, questionar como que eu começo, o que que eu faço. Então, assim, diante, né, de várias formas de se exercitar, né, sempre vai ter uma que vai se encaixar na sua rotina, no seu estilo de vida, no que você gosta de fazer. E nada melhor que um profissional te orientando. Com certeza. Tá bom? Obrigada, viu, Eu que Rá, por agradeço. ter vindo ao programa novamente. Dá um beijo na Andréia, um beijo para todos aí, as meninas do Magra Fácil, Camilas. Beijo para todas vocês, viu? Aí. Obrigada de novo, viu, Eu que Rá? agradeço, Cláudia. Gente, agora mais um intervalo rápido e na volta, Digital Influencer. Olha que legal, vou receber a Tatiana Sabina aqui, eu tenho certeza que muita gente segue e ela vai estar aqui. Já volto.
Voltamos e para finalizar o nosso Outubro Rosa, uma história de superação linda aqui para vocês, porque eu vou receber a Tatiana Sabina, que está aqui superando o câncer. Ela que é psicóloga com MBA em gestão de pessoas, mas já falei, a Tati é a influencer que eu sigo. Então eu já sigo ela há algum tempo aí nas redes sociais, inclusive se quiser seguir aí, olha, o Instagram é o @Tati_Sabina. Tá bom? Deixa eu dar boa noite pra ela. Boa noite, Tati, bem-vinda. Tão linda, mandou um presente pra minha irmã. Sim. Um ursinho aí pra gente repassar. Sim, aí sim. pra que todas as mulheres recebam esse carinho, né? A Sim. proposta é essa do ursinho. São vários projetos que eu acabei me envolvendo e alguns eu me identifico e aí eu ajudo a contribuir com essa corrente que é do bem. Muito legal. Depois a gente vai falar da Quíbio da Beleza, que isso eu acho muito legal. Mas primeiro, eu quero que ainda não conhece a Tati, quero que ela conte um pouquinho da história dela, né? E que você conte para as mães e homens, todos que nos assistem, como foi a descoberta do câncer para você. É muito interessante, assim, quando me fazem essa pergunta, porque o óbvio seria sentir a dor na mama. E essa foi a que menos apareceu, né? Então, eu senti uma dor na perna. Tinha acabado de fazer toda a minha rotina ginecológica, então por isso que eu digo que outubro, ele não é só outubro cor-de-rosa, né? Todos os meses são. E o meu outubro rosa foi maio de 2019, ano passado. Então eu senti uma dor muito forte na coxa, e aí eu fui no hospital da região, e aí me pediram um raio-x, e aí veio um laudo que eu havia machucado, tive uma lesão muscular pela atividade física, porque eu sempre fiz atividade física, e aí que é o mais interessante. Nunca tomei bebidas alcoólicas, sempre tive uma vida e alimentação mais próximo do saudável possível. E aí, quando eu fiz o raio-x, o médico me disse que eu tinha machucado na academia. Aí eu pensei, nossa, mas é impossível, porque eu não malho para ficar grande, para ficar musculoso, enfim. E, para minha surpresa, aquela dor continuou. E aí eu fiz uma viagem, aí quando eu voltei, eu comentei com meu esposo, eu falei, eu acho que eu tive uma trombo. Aí ele, não fala essa besteira. Eu falei, por quê? A minha perna continua doendo. Aí eu fui em outro hospital da região. Era uma dor como se fosse muscular? Era uma dor, eu não consigo explicar. Eu até falo que, às vezes as pessoas que têm o câncer falam, parece que tem alguma coisa me corroendo por dentro. Tá. Eu não sei se todo mundo já sentiu uma dor dessa, eu não consigo mensurar, mas era uma dor que incomodava. E como eu tomei o relaxante muscular, alguma coisa ali fazia passar aquele sintoma. Mas a dor era intensa. E eu sempre fui muito forte a dor. Tá. Então eu pouco pegava resfriado e quando me dava uma dorzinha eu já pensava, ai não. Então assim, acho que a minha própria estrutura foi também me sabotando para eu chegar nesse diagnóstico. Então, quando eu voltei de viagem, fui em outro hospital, outro raio-x, tá machucando na academia. Eu falei, mas é impossível, porque tô 15 dias fora. Aí, passou-se uns dias, eu senti uma dor aqui no abdômen, uma ardência horrorosa, e eu não conseguia nem encostar, assim, no tórax, aqui nessa parte. Aí, voltei para a emergência do hospital. A médica palpou e falou assim, olha, tá parecendo uma mastite. Né? Você amamentou? Eu falei, pouquíssimo, só 3 meses. Ah, você faz atividade física? Eu falei, faço atividade física, mas não fiz nada essa semana que pudesse comprometer essa região. Fiz o ultrassom, aí no ultrassom constatou que era um mastite. Aí a médica ainda ficou incomodada pelos meus sintomas. Eu falei, olha, agora a gente está conversando aqui e estou sentindo uma dor horrorosa no meu pescoço. Não estou conseguindo virar, deve ser uma torcicolo. Aí ela falou, você conhece um mastologista? Aí, para minha surpresa, eu disse não. Falei, eu não conheço, não sei nem o que é isso. Ela falou, é um médico que é especialista na região mamária, que vai poder fazer uns exames melhores para a gente ver essa mastite, o que ela é. Porque aí ela apertou de novo, ela falou, porque eu estou sentindo que está bem enrijecido. E aí, como a doutora falou, às vezes você vai tocando, mas você não sabe o que é gordura, o que é aguinha, porque a mulher, ela fica inchada em determinadas... Então, assim, eu assim, acho muito legal essa questão da campanha, né, se toque e tal, mas a mulher, ela não consegue. É muito difícil, né? Falando a real para quem está dentro da situação. E fui assim, fiquei muito preocupada, cheguei em casa, já consegui um mastologista aqui da região mesmo, aí quando eu me assentei,
ele começou a fazer umas perguntas. Tá doendo aonde? Desde quando? Aí eu vi que a coisa estava mais difícil do que eu imaginava. Era mais sério do que... Quando ele tocou, ele pode levantar, senta aqui, amanhã eu quero esse exame. Eu falei, gente do céu. E achando na negativa total, né? Aí até quando eu fui fazer, e pedi uma biópsia também. Vamos pedir uma biópsia que eu tô percebendo. Aí foi engraçado que eu já corri lá pro hospital que eu me trato hoje. E aí eu e meu esposo, né, eu fui toda trocada, porque a ideia era fazer os exames e ir para Paulista fazer um happy hour. Porque, imagina, né, não tá acontecendo nada. Aí, para minha surpresa, o câncer já estava avançadíssimo. Já tinha acometido o meu fêmur inteiro, porque como eu falei que eu sentia dor de comendo, né? Então ele entrou também na minha bacia, então a minha bacia ficou igual um queijinho suíço. O fêmur também é cometido, a coluna quase que inteira e o pescoço, por isso as dores. Eu estava com uma lesão enorme na C1-C2 e o fígado, que é o mais, em tecidos moles a coisa complica um pouco mais. Tá. E aí assim, todo mundo pergunta, e aí, como é que foi? Eu não sei como é que foi. Eu só lembro que a minha médica falou assim, olha, 50% vai ser o tratamento médico e os outros 50% é você. É a sua cabeça, seu estado emocional. Aí eu pensei, mas que crueldade, além, né, do ter isso que eu nem sei. Dar conta sozinha, nem né? sei o que é isso, ainda vai partir de mim os outros 50%. Aí eu já pensei no filho, fez aquela... Aí eu falei, quantos anos seu filho tem? Na época ele tinha 7, hoje ele tem 9 anos. Tá. E, enfim, não me lembro basicamente assim o que eu pensei, mas eu disse, o que tem pra mim? Tem protocolo? Tem protocolo, então vamos. Bum. Aí eu fiz pela idade, e aí tive o diagnóstico com 38 anos. Tá. Havia feito uma mamografia, acho que em 2016, que havia aparecido o BIRADS 2, mas que é muito comum. Então é um achado, mas não é nada, é só para acompanhamento, mas eu acho que alguma coisa se perdeu no diagnóstico só ginecológico. Então por isso que eu digo, vá ao ginecologista, mas vá ao mastologista. Eu acho que se eu tivesse a orientação desse profissional num quadro totalmente propício de não ter amamentado, ter as mamas mais densas, aquela coisa toda, eu acho Olha que que talvez... legal, que importante. Às vezes a gente recebe, é o que a doutora falou no primeiro bloco, o behinds lá, 2, 3, é só acompanhamento. Mas aí o interessante é ir no mastologista, sim, porque ele vai conseguir, né? Eu assim, hoje eu aconselho, e muito interessante que assim, eu tenho vários grupos, várias amigas e a maioria não conhecia um mastologista. E o ginecologista, eu até achei interessante que no momento aqui você disse, o médico mesmo coloca a mão, né? Ele faz, né, o exame, e muitas vezes isso aconteceu comigo. Mas eu acho que se eu tivesse tido a orientação, olha, apareceu esse achado aqui, não é nada, mas conhece um mastologista, né? Porque eles pedem exames, eu fiz uns exames que não sei te dizer, parei num hospital, uma clínica de laboratório só para mulheres. E aí eu olhava as máquinas, eu falei, gente, essa máquina não é igual à que eu vou lá na minha região. Então, assim, até essas particularidades, existem laboratórios hoje que é para anatomia feminina. Então, embora você faça ultrassom... Que consegue fazer uma investigação mais profunda, né? Sim, sim. E aí, descobri... E qual foi seu tratamento? Como foi o protocolo? Eu falo assim que é muito interessante, que eu não sei se eu abstraí, eu não me lembro nomes. Ontem eu fui até numa palestra com o médico, eu falei, não me pergunta que medicamento que eu estou tomando, que eu não sei. Mas eu fiz 6 quimioterapias por conta da idade. Eles falaram, vamos dar o canhão, porque eu precisava lutar contra o tempo para estabilizar a doença. Ela não podia... andar mais, que já tinha acometido. Chega, né? Para ali. E tinha que ficar estacionadinha. Aí eu fiz 6 químios, né? Assim, a minha equipe médica, são muitas pessoas que cuidam de mim. Eu tenho ortopedista, tenho a mastologista, a oncologista, então todos eles, em consenso, resolveram fazer esse tal do canhão, que é a quimio mais pesada. Então era uma quimio de 6 horas, de 20 e 21 dias. Foram 6 ciclos. Acho que é muito importante essa questão da atividade física, porque eu continuei. Eu vi os stories dela na academia. E uma única vez eu interrompi a químio pela imunidade estar... ela não estava baixa,
Porque quando você toma químio, ela tem a queda e ela vai retomando. Então ela estava retomando, o médico falou, não vamos fazer o ciclo agora, porque isso também atrapalha demais o tratamento. Tá. E aí depois eu tive que fazer a cirurgia no fêmur, emergencial, coloquei a haste no fêmur e fiz a radioterapia na região pélvica, porque ainda tinha, né, as lesões, e no pescoço, na C1. E aí, para surpresa de todos, a doença estabilizou e alguns tumores diminuíram de tamanho, né? Mas como a metástase é até muito interessante, assim, não tem... E quando se fala em metástase, né, também é outro desespero, né? Você acha que é a morte bateu na Sim. sua porta, né? Assim, aí eu não sou forte o tempo inteiro, então eu tenho meus altos e baixos. Eu já era psicóloga, já tinha o meu Instagram, mas aí eu me tornei... As pessoas começaram a me procurar justamente porque também estavam passando ou tinha alguém que estava passando. E aí começava a identificar assim, nossa, você faz isso? Você viaja? As pessoas achavam curioso, porque a maioria das pessoas se entregam. Quase que entre 10, 6 pelo menos não aguentam. E você convive com muitas pessoas que passam por isso, e você vê Isso. que elas se entregam, né, Tati? Essa foi a minha escolha. Eu disse assim, a Não. família entende, né? As pessoas que não têm, entendem, te acolhem, mas quem passa por isso, ela compreende na íntegra. E aí que eu acabei conhecendo alguns institutos, né? Quando eu descobri a doença, eu logo fui na internet, eu falei, eu quero saber como as pessoas enfrentam isso. Aí eu descobri a Flávia Flores, né? Que é da Quimioterapia Beleza, que eu acho que ela salvou a minha vida nessa questão, né? Que linda, Flávia. E eu não a conheço pessoalmente, muito interessante. E agora no Outubro Rosa, a gente está em um monte de eventos e eu ainda não a conheço. Mas, como eu falei, a família entende, mas quem passa, ela compreende melhor e ela te acolhe. Então essa é uma dica. Para você dica. dividir isso com Sim, ela, né? sim. Porque a família, a gente fica tão vendido ali, eu falo como família. Agora, você não sabe o que fazer. Eu não sei o que fazer. Eu não sabia se eu não falava no assunto, sabe? A gente Sim. fica sem saber totalmente o que fazer. E agora uma pessoa que passou, que entendeu, acho que você encontrar um colo ali também, né? E são pessoas. É maravilhoso, porque você falar E é muito interessante assim, né? Quando eu vou conversar com alguém, a pessoa, você passou por isso? Aconteceu isso no seu exame? Calma, não aconteceu nada disso comigo, mas não tem problema nenhum, porque o câncer, ele é muito particular. O meu câncer de mama, eu estava ouvindo a outra moça que estava aqui, foi totalmente diferente, né? Ela se curou. Então, assim, o câncer, ele é diferente para cada pessoa. Então, compartilhar disso com outras pessoas que também têm, te fortalece. Então, eu comecei a fazer amizade com meninas que têm metástase e estão vivas há 12 anos. Então, a estimativa é mais ou menos 5 anos de vida. O mastologista, o oncologista deixa isso bem claro para você. Mas eu falei, eu não sou uma estatística, eu não quero ser, e eu vou fazer as coisas que eu preciso fazer mesmo porque eu tenho um filho. Então, assim, usei lenço em casa, mas eu usei muita peruca por conta do meu filho. Então, assim, cada um tem o seu enfrentamento e a maneira que ele enfrenta. E é muito interessante. Que legal, você pensou em como ele receberia a sua mudança. Por isso que você usou a peruca? Sim, eu não quis, porque o que aconteceu? Quando eu descobri, até uma dica, descobriu, tenta se acalmar, meu cabelo estava do tamanho do seu, corta seu cabelo, guarda ou doa. Mas como eu tinha a criança, a mastologista começou a me dizer, olha, vai cortando aos poucos, porque assim, somos nós que passamos as coisas para os nossos filhos. E aí ele entendeu que o cabelo para mim era a coisa mais importante que eu tinha depois dele. Quando eu comecei a cortar, eu fui cortando em processos. A primeira vez que eu cortei, ele chorou. Ele, mãe, mas por que você está doente? Você está cortando o cabelo, você gosta tanto. Então eu falei, olha o que eu passei para essa criança o tempo inteiro, né? Que um cabelo, enfim. Importante. E aí eu fui explicando para ele até o momento que um dia, quando a gente viajava, que eu fiz de tudo. Aí ele viu que eu entrei na piscina, tirei a peruca, entrei na piscina, né? E assim, nós entramos, estava vazio, porque eu tinha essa preocupação de alguém, de um amiguinho, falar alguma coisa, enfim. E aí ele via que, opa, quando a minha mãe tá sem peruca, a coisa é mais legal, né? E aí ele, uma viagem, falou, ai mãe, tira essa peruca, mãe, fica sem, você é bonita de qualquer jeito. Então, ele começou
a me dar um pouco de segurança, porque na verdade eu só queria o respaldo Preservar para ele. Exatamente. Né? Coisas Ai, de mãe, né? gente, e que demais. E eu tenho certeza que ele é a sua inspiração para ter virado essa chavinha e para não ser estatística, né, Tati? Total. É tão demais. Sabe por quê, gente? Eu sigo a Tati antes da minha irmã descobrir o câncer, né, Tati? E eu não sigo porque eu tenho nada ou porque eu tinha alguém na família, não, porque foi antes. Eu sigo porque às vezes a gente entra numas bobeiras e aí eu ia olhar a Tati. Aí eu falava, olha essa mulher. Né? Eu vi várias vezes você lá na Simone, que é a sua cabeleireira, né? Fui até convidada para ir lá, não consegui ainda. Um beijo para ela. Maravilhoso, impecável o trabalho dela aí tanto com que você. o meu cabelo, a minha franja já cresceu, gente, já tá amarrada. Mas ela quem deu, é um presente para mim isso, né? E assim, e ver ela ali, e aquilo, os 50% era com ela, e ela encarou. E assim, é difícil a gente associar você ao câncer, a uma metástase. É gostoso assistir, né? Por mais que você abrace aí as campanhas e tal, não é algo triste, porque ela encara isso como algo natural. Eu acho que você preservou seu filho, preservou a quem te assiste, a quem te segue, porque você levou de uma maneira tão leve que quando a minha irmã descobriu, eu vou te falar isso, eu falei, nossa, minha irmã vai ser igual ela. Nós viramos amigas. Eu falei, não é um bicho de 7 cabeças, porque aí eu olhava você. Eu falava, olha essa mulher, né? Então você me acalmou demais sem saber. Foi muito bom. Aí eu fico emocionada agora, não posso falar. Eu fico muito feliz, porque... Eu vou ficar chorando aqui, não posso, tô feliz. Eu fico muito feliz porque, como a amiga aqui que sentou aqui disse, né? Um dia de cada vez. E quando eu descobri isso, eu poderia ter me acomodado, porque o que eu falo, graças a Deus, eu tenho convênio médico, eu pude ser bem assistida, acho que por isso que eu tô aqui agora, porque os meus médicos foram muito rápido, mas tem tanta gente que precisa de acolhimento e que não consegue ter essa mesma sorte. Então eu falei, eu não vou sentar e ficar olhando. Então eu falo com muitas meninas quase que o dia inteiro. Você deve inspirar milhares, né? E assim, eu me inspiro, elas me inspiram, e aí é uma coisa que vai e uma ajuda a outra. Exatamente. E nenhuma, né, se entrega, mantém ali ó, os 50% Exatamente. Que o médico disse que é tão difícil, mas que ela encontrou uma maneira fácil de levar. E, sem saber, ela ajuda aí os familiares que estão enfrentando isso também, porque eu terminei me acalmando, porque quando vem um diagnóstico de câncer na sua família, é aquilo que ela falou, né? Aquela bomba, você fala, bum! Sim. Você já imagina já as cenas horríveis, Sim. né? E não é nada disso, né? Tem cura, por mais que o prognóstico, o médico pode passar o prognóstico que ele quiser, mas você pode mudar isso e não ser essa estatística, né, Tati? Sim. E, por exemplo, eu falei ontem isso no congresso, eu falei, o meu sonho era tocar o sino, né? Que acho que sua irmã, quando fizer a rádio, tem um ritual, que quando você está curado, você toca o sino. Talvez eu nunca vou tocar o sino, mas eu vou ver tanta gente tocando, né? Então, para mim já é o suficiente. Então, a gente se ajuda. Então, quem não tem cura vai viver. E quem tem cura, a gente vai aplaudir. E aí, assim, dentro desse contexto, você aprendeu né? a viver com isso, você vive. Exatamente. Vai viver Acho que muito 30, mais que antes. 40, 50, 80, a gente não sabe, gente, ninguém sabe, né? Nós estamos hoje aqui, né? E é tão difícil, quando a gente está sem nenhum tipo de problema e tudo mais, a gente nunca pensa, né? Mas em um minuto tudo pode mudar na vida de qualquer um. Né? Sim. Então a gente tem que viver hoje, a gente não sabe se são 80, 50, 20, 10, não importa. Tem que viver, né, Tati? E assim, eu só fico chateada porque esse despertar de querer contribuir com a sociedade, de alguma maneira, teve que vir assim. E aí eu até falo, né, que eu estudei psicologia 5 anos, mais 6 anos para fazer TCC, aquela coisa toda. Depois eu me mergulhei nesse coaching aí, enfim. E aí acho que Deus falou assim, não, calma, que agora você vai conhecer na lata, né? O que é esse sofrimento humano para você entender o que a alma precisa. Por exemplo, agora em outubro, acontece muitas coisas, né? E às vezes as doações de lenço, as doações de maquiagem, mas às vezes, como eu falei para sua irmã, vamos tomar um café, né? Às vezes a gente só quer sair para conversar, a gente Alguém não quer ganhar um por lenço. isso. Você não quer ganhar um lenço, você quer participar. Eu falo que as mães da escola do meu filho, um beijo para elas, me ajudaram tanto, porque eram dias de químio e elas, vamos almoçar? Vamos. Vamos tomar um café? Vamos. Então, assim, nós não falávamos da doença, que é aquilo que você falou, porque o cuidador, a família, ela não sabe em que momento ela tem que falar ou não. E ela só deve falar quando a pessoa quiser falar sobre isso. Então, eu adorava sair com elas, porque vida normal.
Embora eu já fui em lugares, que eu já aluguei roupa, fui linda, maravilhosa, e eu fui embora em 30 minutos, porque as todo mundo pessoas... ficou ali assim, né? ai, Cuidado. mas aquela amiga estava tão bem assim como você, mas depois... gente do céu. Então, eu falei que até vou escrever um livro, O que não falar para um paciente oncológico, por favor. Faz isso. É de ajuda para todos, né, Tati? Porque às vezes na intenção de ajudar, né, de você atrapalha, é uma coisa surreal. Mas hoje eu consigo filtrar bem e ajudo. Hoje, por exemplo, né, antes de vir aqui, fui tomar minha medicação, porque é um tratamento crônico, eu vou tratar minha vida inteira. Tá. E as meninas já, eu também vou tomar essa injeção, dói. Eu falei, olha, dói um pouquinho, porque eu não passo só o lado glamuroso da coisa, né, a coisa cor-de-rosa, porque é um tratamento desafiador. E aí, ó, dá um pouquinho, a agulha é grossinha, ai meu Deus, não, mas pensa que é para o seu bem, é para a sua cura, então eu vou tentando trazer essa leveza, né, para um tratamento que é devastador, o seu corpo muda, a sua cabeça muda, a sua vida vira de ponta, tira seus sonhos, acontece de tudo, mas aí você tá aqui ó, na sua mão, assim, como é que você vai ressignificar tudo isso de alguma maneira? Eu acho E que você foi dessa conseguiu. maneira. E você ressignifica para os outros também, isso que é o demais. Amei, Tati, de conhecer. Faz tempo que eu quero conhecer a Tati. Agora eu vou ter que encerrar o programa, porque acabou o tempo. Mas, gente, sigam a Tati, ela é inspiradora no Instagram. Eu vou chamar a Tati mais vezes aqui para o programa, porque essa mulher é muito maravilhosa. Amei. Energia 10 aqui no programa. Obrigada. Eu que agradeço. Por ter vindo. E a gente demorou tanto, eu adorei que você Posso veio. mandar um beijo para as meninas do Instituto? Manda todas. Instituto Quimioterapia e Beleza, que me acolheu muito e eu tô aqui talvez Químio até da por isso. Beleza. Eu assisto. Muito Química bom. da Beleza. Linda, obrigada Obrigada. de novo, viu? Um beijo pra Simone também, que eu sou fã do trabalho dela com Tá você. bom, obrigada, eu vou mandar. Obrigada. Gente, esse foi o nosso programa de hoje, lindo de viver. Eu tô muito emocionada nesse programa de hoje. Vou encerrar, pedir pra vocês compartilharem. Ó, beijo, eu tô bem emocionada de verdade, mas é pro bem, né? Que aprendizado hoje, que a gente leve isso pra milhares de pessoas. Até semana que vem.